Como um anime pode ser tão bom que pode até fazer você gostar de um anime. Caso você não goste de futebol, você goste do anime que a pegada é de futebol. Hoje a gente irá falar de Inazuma Eleven, ou aqui no Brasil como Super 11, que inicialmente é um anime simples, mas que tem uma pegada a mais, que pode fazer com que você, mesmo você não gostando de anime, de futebol e tudo mais, ou até de outros animes de esporte, você goste deste anime. Pode dizer assim, porque já começa no início, você já pegando você, contando a história do Endo, que é um garotozinho, um garoto simples, que basicamente, tipo assim, ele teve um sonho de se tornar um grande jogador de futebol, só que o diferencial como na posição de goleiro, pois ele quer se tornar goleiro em homenagem, basicamente inspirado pelo seu avô, que foi um grande jogador de futebol na posição de goleiro. E infelizmente se foi num acidente de carro indo para um jogo de futebol. Aí ele tem esse sonho, graças às histórias e tudo mais que sua mãe contou, de também ser um goleiro. E talvez até mesmo tipo assim, dar orgulho a ele. Tanto que ele, a maioria das vezes, ele usa as técnicas do avô e tenta aprimorar elas nos jogos de futebol. Inicialmente, ele não tem time nenhum. Na escola dele não tem time, porque não tem pessoas o suficiente para poder formar um time. E a escola está querendo eliminar o grupo de futebol, pois eles não têm nenhum técnico e não têm os membros necessários para poder jogar o futebol em si. No caso, não tem a equipe. Mas isso muda quando aparece um novo aluno na escola que é um excelente atacante. Na posição de atacante e tudo mais, ele joga muito bem. Ele consegue marcar e tudo mais gols bons. Aí nisso, o Endo faz todo o esforço para trazer ele para o time e várias outras pessoas, até mesmo de outros grupos, para fazer parte do time também. E como tava vendo que ia ter um campeonato de futebol mais para frente, ali próximo, eles basicamente tentaram convencer até mesmo um dono de uma loja que vende macarrão, ou de um restaurante, para poder ser, no tempozinho que ele não estiver trabalhando, ser o técnico do time, já que ele tinha grande conhecimento de futebol, por ele já ter jogado futebol com o avô dele, com o avô do Endo. E nisso ele se torna o primeiro técnico do time. E nisso mostra toda a trajetória. O massa, o que faz você gostar é tanto ver a saga do Endo se fortalecendo junto com a sua equipe, o desenvolvimento de personagens de cada um e os ensinamentos que eles vão tendo para trabalhar melhor em equipe, o treino de força, o treino físico para poder aguentar o jogo, para se preparar para as partidas. O Endo se preparando de uma forma extremamente icônica, que é se amarrando uma corda num pneu numa corda e empurrando aquele pneu para frente, depois tentando parar com as mãos para poder literalmente impedir com que treinar, tipo, caso a bola vá para frente dele, ele conseguir parar, que é interessante essa pegada. Aí ele sempre vai pro lado, ele persiste até conseguir e vai aumentando cada vez mais o desafio. Ver também esse esforço do Endo e depois nos jogos ele sendo recompensado com técnicas mirabolantes e ataques especiais, como o próprio abertura diz, como se fosse um samurai, dando literalmente ataques mágicos especiais na hora do futebol. Tanto os atacantes, quanto o centroavante, quanto o zagueiro, cada um tendo um poderzinho especial, que seria a técnica que cada um desenvolveu na sua posição. E também as técnicas em conjunto, que um ou outro desenvolve. E também nessa história vai aparecendo vários outros inimigos, que são times rivais, que querem, inicialmente, depois do primeiro torneio de que a escola ganhou, querem eliminar as outras escolas, que é basicamente destruir as escolas rivais. Inicialmente eles se chamam de escola dos alienígenas,
E as escolas que perdem a partida de futebol com eles têm uma bola especial, estranha, que quando ele chuta ela, ele consegue explodir o prédio inteirinho. Destruir literalmente as escolas. Então, o Endo, infelizmente, enfrentando esse time que tem essa premissa, ele perde. Mas ele perde tudo mais e ficou todo devastado. E nisso ele começa uma saga para poder derrotar essas escolas dos alienígenas. E com grande esforço e recrutando vários outros membros para o time, membros novos para o time, alguns antigos infelizmente se afastando por problema de saúde, por causa de alguma lesão que teve, infelizmente tendo que sair, trocando-se várias e várias pessoas do time e ainda assim desenvolvendo várias e várias outras técnicas. Tanto que nessa época chegou até o ponto do Endo sair do gol. Que uma curiosidade é que ele era o goleiro até essa época. Nessa época dos alienígenas e tudo mais, ele teve que, para poder dar apoio a mais, ele teve que sair do gol e literalmente ir para frente. Ser um líbero, no caso, um meio de campo, pode-se dizer assim, na posição de meio de campo, fazendo suporte aos outros jogadores. E agora outra pessoa assumiu o posto de goleiro. E nisso o Endo, em vez de desistir, desanimar, não. Ele ainda assim, ele com a garra e determinação, ele deu o seu máximo para ensinar para esse outro goleiro uma técnica que nem ele mesmo conseguiu dominar, que era a mão invencível, que apareceu um monte de mãos e conseguia parar a bola. E literalmente ele com essa dedicação ele conseguiu. E também mostrou, ao longo da trajetória do anime, mostra também o desenvolvimento dessas pessoas. Que apesar dos traumas e coisas ruins que possam ter acontecido em sua vida, até um dos jogadores tendo desenvolvido uma dupla personalidade, em que uma hora ele era mais de boa, mais quieto. Outra hora ele era mais impulsivo e era meio que fominha, roubava a bola e tudo mais e não jogava bem em equipe quando ele ia para a posição de ataque. Que ele meio que assumia duas personalidades: a personalidade dele própria, tímida, e a personalidade do irmão dele, que era outro tipo que infelizmente faleceu. Aí, depois de uma luta e garra do time inteiro, a força da equipe conseguiu fazer com que até mesmo essa parte triste da vida de outro jogador ele conseguisse superar esse trauma e deixasse a memória do seu irmão apenas como um ser querido, não mais como uma dupla personalidade. Aí nisso ele meio que funde as duas personalidades e se torna o jogador que tanto é bom na defesa quanto no ataque. Ele é versátil, pode dizer assim. E nisso vai se desenvolvendo, ele conseguindo ganhar depois de muito esforço, perder bastante para os rivais, depois treinar, se esforçar e ir lá e derrotar esses adversários. E nisso provando que com a força e com a garra e com o trabalho em equipe que o esporte exige, você consegue derrotar até mesmo os maiores desafios que possam aparecer no seu caminho. Pois nunca se sabe, pois se você não persistir e não persistir ao máximo, você nunca irá saber se você vai ou não ganhar a partida no final. Pois às vezes, a única coisa que falta para poder se ganhar essa partida, que é uma mensagem que tem no anime, é talvez o esforço seu e dos outras pessoas que passam parte da sua equipe, para assim chegar à vitória. Se o povo desistisse, nada disso teria conquistado. E nisso vai desenvolvendo o personagem. E é massa. O que é mais massa no anime é os poderes especiais. De que eles vão se desenvolvendo ao longo do anime. Os chutes especiais. As defesas especiais. O muro. E várias outras que, mano, é muito massa.
O que eu acho massa é isso, a garra, a mensagem de trabalho em equipe e que determinação, que se você se esforçar e lutar, mesmo que você caindo, mesmo você perdendo, mas se você persistir, você pode ganhar. Não quer dizer que você sempre vai ganhar, mas você pode. Luta, garra e às vezes até mesmo tendo que escutar conselho de outras pessoas. E o legal é isso, todo mundo no time trabalha em equipe. Tanto os do time principal, quanto até mesmo as líderes de torcida. Que elas literalmente, tipo, no arco das escolas e tudo mais, elas serviram de apoio. Elas apoiaram o time, literalmente dando suporte, tanto motivacional, torcendo, quanto de outras formas. Mas, graças a esse esforço e trabalho em conjunto, conseguiram superar qualquer desafio. E até mesmo, no caso do Andy e alguns outros integrantes que ele conheceu ao longo da jornada, chegar até mesmo ir para a Copa do Mundo e enfrentar o Brasil na Copa do Mundo. Claro, e muito mais. No mais, obrigado por ter assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, deixe um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Se esse vídeo tiver um bom feedback, eu pretendo fazer uma parte 2. Dessa vez falando um pouco mais de outros elementos que o anime tem, que não falei agora. E nos vemos até a próxima.